Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dos nossos evangelhos do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Ajuda. Vamos fazer o nosso Pai Nosso, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo auxílio para esse nosso momento em que aqui estamos, fazendo a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, vamos voltar lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E existe um pedacinho naquele capítulo, no item 28, que Kardec faz o seguinte questionamento: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Seria lícito que lhe poupe alguns instantes de angústia, apressando o seu fim? Então, aí vocês veem esse questionamento, parece um negócio assim meio fora de hora, né? Mas esses dias eu estava assistindo TV e eu escutei que lá no Chile eles estão vendo se vão aprovar a eutanásia, porque essa antecipação do fim recebe o nome de eutanásia. E o que seria a eutanásia? É um ato intencional de proporcionar para alguma pessoa uma morte indolor, para aliviar um sofrimento. Quando a pessoa tem uma doença incurável, uma doença terminal muito dolorosa, e ela geralmente é realizada por um profissional de saúde, um médico, alguém da área de saúde. E existe um outro termo que eu acho que você já deve ter escutado, que se chama suicídio assistido. Esse daí é o seguinte: quando você disponibiliza para o paciente meios para que ele mesmo possa cometer o suicídio. Então, antes de prosseguir nesse nosso bate-papo, nós vamos dizer que no Brasil não existe eutanásia nem suicídio assistido legalizado. Isso é considerado crime. Então, graças a Deus, né, que por enquanto isso não chegou até aqui. Mas existem países onde isso é regularizado. Por exemplo, a eutanásia ela é permitida na Holanda, na Bélgica, em Luxemburgo, na Colômbia, e o suicídio assistido na Suíça, na Alemanha, no Canadá, na África do Sul e em 5 estados dos Estados Unidos. Então, não é uma coisa assim que deixa de existir. Então a gente se pergunta, mas por que será que uma pessoa, quais os motivos que levam uma pessoa a querer acabar com a própria vida? Então eles dizem que entre esses motivos estariam, por exemplo, uma dor muito intensa e insuportável, a diminuição permanente da qualidade de vida. A pessoa deixa de ter uma qualidade de vida porque ela tem determinados problemas, por exemplo, paralisia, incontinência, falta de ar, dificuldade de engolir, náuseas, vômitos e fatores psicológicos, como por exemplo depressão, medo de perder o controle do próprio corpo, a dignidade, a independência, e nesses casos a pessoa optaria pela eutanásia. Então, tanto a eutanásia como o suicídio assistido são aplicados em situações em que o paciente ele não possui mais esperança de cura. Ele acha que não vai ter mais jeito para ele, buscando um meio de colocar fim aos seus sofrimentos, através de colocar um fim em sua vida. Agora, nós já dissemos, né, que isso aí tem que ser feito
com uma equipe médica. Onde isso é autorizado, é uma equipe médica que faz. E essa equipe que vai ministrar os meios para determinar como isso vai acontecer. E apesar dele a gente achar que é semelhante a eutanásia com o suicídio assistido, eles têm diferenças, né? Então você já deve ter ouvido falar, até foi feito um filme do médico chamado Jack Kevorkian. Ele ficou mundialmente conhecido porque ele defendia o direito dos pacientes terminais de optarem pelo suicídio assistido. Ele ficou conhecido como Dr. Morte e criou uma máquina de suicídio, em que a própria pessoa ia apertando os botões e ia colocando as drogas que permitiriam que ela morresse. E ele ajudou mais de 130 pessoas a desencarnar, a optar pela morte, né? E nós vemos que existem tipos de eutanásia, né? Por exemplo, ela pode ser voluntária, quer dizer, quando a pessoa é consciente e ela expressa o desejo de morrer. Ela fala, não quero mais continuar nisso aqui, não, eu não aguento mais. Então, naquele país onde existe essa autorização, ela expressa por escrito, assina, né, para que ela possa realizar o procedimento. Na involuntária, a pessoa está incapaz de autorizar o consentimento, porque ela está numa situação que não permite. Então, geralmente, outra pessoa vai e autoriza, porque sabe que ela não queria ficar naquela situação. E ela pode ser ativa e passiva. Ativa é quando a pessoa, o médico, né, intervém deliberadamente para a pessoa morrer. Por exemplo, ele dá uma dose muito alta de sedativo que acaba provocando a morte da pessoa. Ou então, né, passiva, quando ele interrompe o tratamento necessário à sobrevivência do doente. Por exemplo, ele desliga o respirador, né, que a pessoa está ali com o respirador. Então, nós temos que entender, né, que esses processos, eles são autorizados em determinados países. Se vocês olharem lá, vocês vão ver um termo que está sendo muito usado agora, que chama ortotanásia. O que seria? É um termo utilizado para definir a morte natural. Quando o médico, né, vê que aquele paciente não vai mais ter jeito e que ele já está no fim e ele deixa a doença seguir adiante, né? E ele pode agir apenas para aliviar a dor da pessoa, da morfina, da outros medicamentos, para que a pessoa não sinta dor. Mas ele fala, olha, não tem jeito, vocês podem levar para casa, porque ele não vai mais ter jeito, ou fica no hospital tomando remédio, mas não existe mais um tratamento para aquilo ali. Chama ortotanásia. E do outro lado, existe uma coisa que chama distanásia. O que é? É o contrário disso aí. É quando a manutenção da vida da pessoa é feita além daquilo que normalmente exigiriam os cuidados médicos. Quer dizer, quando a família não aceita que a pessoa vai morrer, e aí ela insiste para que a pessoa não morra. E aí nós começamos a pensar, né? Isso que eu passei para vocês é aquilo que vocês vão encontrar lá numa pesquisa da internet, para a gente poder falar sobre isso, que já falava em 1800 e tanto, quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que será que a doutrina espírita pensa disso tudo? Como é que ela classifica isso daí? Como é que ela entende isso daí? Em primeiro lugar, gente, a gente tem que entender que existe uma diferença entre, por exemplo, aquilo que a medicina fala e aquilo que a lei fala, o direito jurídico fala. Se vocês compararem os dois, vocês vão ver que tem uma ligeira diferença. Aquilo que eu falei até agora é de acordo
com aquilo que a medicina fala, os termos que a medicina usa. Vocês estão entendendo como é que são as coisas ainda? Existe ainda, os termos não combinam muito bem. Então, o que a doutrina espírita pensa disso tudo aí? Ela nos ensina que nós somos corpo físico, nós já falamos disso, perispírito e espírito. Corpo físico é isso aqui que vocês estão vendo. Perispírito seria um envoltório sutil que vai envolver o meu espírito. E o espírito, propriamente dito, né? Quando nós encarnamos, a vida, a existência aqui na Terra é para a nossa evolução. Então nós vamos passar por situações difíceis, situações que a gente tem que enfrentar. E essa situação é necessária para nós, para a nossa aprendizagem. E também, certa vez, eu perguntei ao Dr. Costardi, né, uma coisa que me ficou na cabeça. Falei, mas Dr. Costardi, o negócio é o seguinte, vamos supor que a pessoa sofra, mas ela fica brava, ela grita, ela não aceita aquilo, ela não tem resignação. Esse sofrimento vai valer alguma coisa para ela? E ele me disse o seguinte, vai valer sim. Por quê? Porque vai haver um expurgo daquelas energias negativas que ela acumulou devido àquilo que ela não se comportou adequadamente em vidas passadas. Então, esse sofrimento que a pessoa passa, sempre para ela é uma coisa interessante para que ela venha melhor em outra encarnação. Eutanásia significa você antecipar a morte de um doente terminal, porque você quer poupá-lo de um sofrimento desnecessário. E o Espiritismo nos ensina que esses momentos finais da vida física que a gente tem aqui, ainda que tenha sofrimento, elas podem gerar para aquele espírito um arrependimento, reflexões em torno de questões importantes da vida dele, e para que ele volte para o mundo espiritual pensando de outra maneira, com outras ideias. E às vezes aquele doente incurável, né, ele vai necessitar da ajuda alheia e ele vai começar a ser humilde, né? Ele vai falar, puxa vida, agora eu estou dependendo de todo mundo, né? Até para tomar um banho. Aí você começa a desenvolver uma coisa que quando você está cheio de saúde, belo e frescoloso, como eu digo, você acha que você não precisa de ninguém. É só você cair doente, você fala, você precisa. Até para tomar aquele banhinho que eles dão lá no hospital, sabe, com aquele paninho, né? Que eu já perguntei para Mirella. Mirella, todo mundo toma banho com o mesmo paninho? Porque aquilo me arrepia. Ela falou, não, é paninho diferente. Então é paninho diferente. Mas é paninho, você precisa da enfermeira para te dar banho com paninho, né? Então, muitas dessas pessoas que estão doentes, elas vão ter que ter paciência, vão ter que ter resignação, que são virtudes significativas para o processo evolutivo. Então você vai rever conceitos, você vai querer se acertar com alguém que você brigou, aquela amiga que um dia você teve aquela briga e que você nem lembra porque brigou, mas você está de cara feia, você fala, ai, chama a fulana aqui que eu quero conversar com ela, o parente, às vezes você pede perdão para alguém. Certa vez eu fui, né? Certa vez não há muito tempo não, meio recentemente. Eu fui a um médico, né? De estômago, gastro, né? E ele fez aquela primeira consulta mais longuinha, né? Ele me falou o seguinte, ele olhou bem para mim e falou, olha, vou falar um negócio para você. Ele já estava me preparando, sabe? Ele falou assim, olha, eu vou te dizer que eu sou muito sincero. Se você fizer esse exame do teu estômago e der alguma coisa preocupante, eu não vou te esconder. Eu vou falar para você, olha, você tem isso. Sabe por quê? Eu falei, não, doutor, por quê, né? Eu já com aquela cara, né? Já ia fazer aquela endoscopia, né? Não dói não, gente, é tudo medo à toa que a gente tem. E aí, eu já estava com medo e ele falou isso. Ele falou, sabe por que eu estou falando isso? Porque a pessoa, quando tem um problema sério, ela
tem que ter tempo para conversar com a família, para conversar com as pessoas com as quais ela não se dá bem. E ele falou um monte de coisa. Eu tenho certeza que ele não é espírita, é da maneira como ele está analisando os pacientes que passam no consultório dele, no dia a dia dele, nas cirurgias que ele faz. Vocês percebem como é que é? Mas não deu nada, deu só uma irritaçãozinha e acabou nisso mesmo, mas ele me avisou. Então, muitas vezes, né, o corpo da pessoa está fraco, debilitado, mas o espírito está ali junto com ela, ele está consciente. A pessoa pensa que o corpo físico está inconsciente e o espírito não está escutando nada. Certa vez eu tive uma experiência muito interessante. Uma pessoa que frequentava a nossa casa espírita de vez em quando e que era médium, mas ela não trabalhava como médium. O marido não era espírita e ela aparecia de vez em quando, sabe, mas nunca tinha assumido aquilo ali. Mas ela tinha um conhecimento espírita e ela teve um problema muito sério de saúde. Ela teve um tipo de um aneurisma e ela ficou inconsciente e o que aconteceu foi o seguinte: ela ficou no hospital entubada. E existe no hospital uma prática, né, nesse hospital onde ela estava, de conversar com a pessoa. Olha, quando fulana morrer, você autoriza que sejam doados órgãos? Então fizeram essa conversa com o marido dela e ele ficou muito nervoso na época. Ele falou assim: mas puxa vida, né? O interessante foi que nós tínhamos mesa mediúnica num dia, né? Acho que era segunda-feira. E esse espírito dessa menina que estava internada, que vinha de vez em quando aqui, ele veio na mesa mediúnica e ela falou algumas coisas na mesa mediúnica. Ela falou o seguinte: olha, eu tô doente, eu tô no hospital, eles estão pensando que eu tô morrendo, que eu vou morrer. O médico falou isso ali do meu lado, ele pensa que eu não estou escutando o que ele está falando. Eu não quero doar meus órgãos, nunca quis. E falou, né? E todo mundo, a gente conversou, viu que acalmou, para que aquele espírito se acalmasse. É comum a gente receber espíritos de pessoas que estão em um hospital que precisam ser consolados, precisam ser amparados, precisam ser esclarecidos. E essa menina, aconteceu isso. Essa moça, ela tinha filhos, tudo. Aí, no dia seguinte a isso, nós não contamos para ninguém. Existe uma regra na nossa casa espírita: o que se passa na mesa mediúnica, morre na mesa mediúnica. Ninguém pode sair falando por aí, porque se a gente descobrir, como diz, o pau come. Aí, no dia seguinte, eu estava no jardim, né, cuidando do jardim da casa espírita. Chegou o marido da moça. Aí ele falou: eu posso falar com você? Eu falei: pode. Aí ele veio e contou isso que eu contei primeiro, que o médico fazia dias, tinha uma moça no hospital que parecia uma assistente social, que ele não sabia quem era, e ela insistindo para que ele autorizasse a doação dos órgãos. E ele falava: mas ela ainda, eu não quero desligar o aparelho agora. Eu não falei nada, que ela não tinha dito que não queria que doasse os órgãos, porque era uma coisa assim. Mas aí eu falei, a única coisa que eu conversei com ele, falei para ele ter um pouquinho mais de paciência, aguardar um pouquinho mais, que as coisas se resolveriam. Só que aquilo veio comprovar uma coisa: a pessoa pode estar lá no hospital inconsciente, em sofrimento, que você acha que ela não está escutando nada, mas muitas vezes o espírito dela está ali e ele vê tudo, ouve tudo, sabe de tudo e pode aprender muita coisa. Existe um livro que chama Sexo e Destino. Ele é do André Luiz, do espírito André Luiz e do Chico. E eu vou contar uma historinha desse livro. Depois vocês pegam o livro lá na internet que tem. Sexo e Destino. Psicografia do André Luiz. E ele é do psicografia do Chico e o espírito é o André Luiz. Então tem no meio de toda essa história desse livro, tem um caso de uma família. O senhor chamava Cláudio e a esposa chamava Márcia. E eles tinham duas filhas. Uma chamava Marina e a outra chamava Marita.
a Marita era adotiva. Então as coisas funcionavam assim. A Marina, que era filha biológica, tinha muito ciúme da filha adotiva, que era a Marita. Então o que acontecia? Ela não queria que a mãe agradasse a irmã adotiva, então a Márcia ficava numa situação difícil. Então geralmente ela era gentil com a Marita quando a filha não estava perto, e quando a filha estava, ela não tinha o mesmo comportamento. Então a Marita, ela passava por um verdadeiro drama, porque ela era filha de uma empregada que havia sido da família. E essa empregada chamava Aracélia, e ela havia se matado. Ela engravidou, era uma moça muito alegre, e ela ia muito a baile, ela ia muito a festas, e um dia ela apareceu grávida. E aí insistiram que ela dissesse quem tinha sido a pessoa para conversar, para casar, e ela se fechou e não contou, e acabou se suicidando. E aí a Márcia pegou essa Marita para criar. E aí aconteceu o seguinte, o Cláudio, que era o dono da casa, com o tempo, ele foi se interessando pela filha adotiva, porque ele falava, não é minha filha mesmo, né? Qual é o problema? E achava ela bonita, tudo. E a Marita se apaixonou por um rapaz que chamava Gilberto. E a outra, a Marina, se apaixonou pelo mesmo rapaz. E esse rapaz namorou a Marita por uns tempos, mas depois foi pro lado da Marina, que ela tinha mais dinheiro, tinha mais posição. E aí essa Marita surtou, como a gente fala, né? Ficou desesperada, queria o rapaz de todo jeito. E enquanto isso, né, o Cláudio, que era o dono da casa, o pai adotivo dela, ele continuava tentando ter um relacionamento com essa mocinha. E um dia, né, ele pega um bilhete, né, com o nome do Gilberto e usa para se passar pelo Gilberto, e ele marca o encontro num lugar escuro, e ele acaba tendo, né, um relacionamento sexual com a Marita, com a filha adotiva. Quando ela descobre, já no lugar, no motel, ela entra em desespero, ela vai até um lugar, toma um monte de calmante, senta na beira de uma calçada, é acordada por um daquelas indigentes que ficavam por ali, muito assustada, ela atravessa a rua correndo e ela é atropelada e levada para um hospital. Nesse hospital, ela fica diversos dias numa situação muito triste, porque ela foi emagrecendo, ela foi se finando aos poucos, o cheiro já não era muito bom. E aí o Cláudio ficou sabendo pela mulher dele, que sabia da verdade, mas nunca tinha contado, que a Marita era filha dele, que tinha transado com a Aracélia. Ele era acostumado a fazer esses rolinhos, sabe? E o que acontece? Ele fica desesperado e ele começa a ir naquele hospital. E ali, ele, aos poucos, naqueles dias, olhando aquela moça que vai se acabando, vai perdendo a beleza, né, a juventude, ele começa a se arrepender. E no final, né, ajudada pelos mentores espirituais, a Marita perdoa o Cláudio antes de falecer. Num esforço supremo, auxiliada pelos espíritos, ela vai com a mão e estende a mão em sinal de reconciliação ao pai. Então, o tempo foi passando, né? A Marina casou com o Gilberto, que era o amor da Marita, né? Todo mundo esqueceu a coitadinha, né? Mas tempos depois, a Marita reencarna como filha da Marina e do Gilberto. Então, se vocês percebem, houve ali, durante todo aquele tempo que ela ficou no hospital, que a gente normalmente fala, seria melhor se tivesse morrido. Houve todo aquele processo em que ela perdoou aquele pai e que aquele pai se arrependeu da maneira como ele havia se comportado com aquela filha que ele achava que era adotiva, né?
No caso da ortotanásia, o que acontece? É um termo utilizado para definir uma morte natural. Nessa situação, o médico permite que a morte ocorra naturalmente. Então, a doença vai evoluindo, né? E quando, né, ela tem que ser evitada também. Não é só a eutanásia. Porque, vamos supor, o médico deixa o negócio correr, né? Mas, vamos supor, se houver uma expectativa grande de vida, aquele médico tem que dar os procedimentos normais. Quando nós nascemos, vocês lembram daquele papo que a gente teve, que nós recebemos um quantum, né, uma quantidade de fluido vital para que a gente viva um determinado período? Então, muitas vezes a pessoa está doente, mas aquele fluido ainda não se esgotou. Então, o médico tem que cuidar daquela pessoa normalmente, né, para manter. Então, ele vai manter o paciente ligado às máquinas, né? Porque o espírito precisa daquilo ali. Quando ele vai desligar aquela máquina? Quando ocorre a morte cerebral, porque daí não tem mais nada. Mas você não pode dizer, faz tantos anos que está em sofrimento, vamos desligar. E a pessoa não tinha morrido ainda. Vocês percebem? Mas se o médico constatar que houve, acabou, esse fluido vital acabou e que não há mais condição, aí é outra coisa, né? E no caso da distanásia, né? Vamos recordar um pouquinho? É quando a família a todo custo quer que o paciente não morra, mesmo que não tenha jeito, né? A gente sabe que existem casos disso. E faz tratamento, e aí prolonga aquela vida que o paciente, ele em vez de morrer naturalmente, ele vai sofrer. E você retém o espírito mais tempo do que seria necessário na morte dele. Isso daí não acontece só por causa do médico, não. Tem, às vezes, a família não aceita o desencarne. Certa vez, uma pessoa me contou de uma avó que ela tinha, e essa avó tinha um monte de filhas, sabe? Aquele mundaréu de filhas. Então, ela falou assim, você não acredita? Ela falou, é uma verdadeira, é assim, eles fazem um horário, é uma atrás da outra. Aí vem cada hora, cada período uma, e fica em oração, pedindo a Jesus para a pessoa não morrer, orando. E é a pessoa ali naquele maior sofrimento. Então, às vezes, a família segura o doente e o doente não morre. Existe então uma coisa bem interessante que chama melhora da morte. Vocês já ouviram falar isso, né? De repente o paciente estava mal, ele melhora. E a pessoa fala, melhorou. Vamos para casa, vamos descansar um pouco. Vou para casa tomar um banho, estou morta. E depois eu volto e vai. E enquanto o povo vai descansar física e mentalmente, a desencarnação da pessoa querida, né? Que teve uma trégua de tanto apelo mental dos familiares. Você já deve ter ouvido falar disso, né? E também, às vezes, a própria pessoa que está doente se recusa a morrer. Não morro, porque eu tenho filho, porque eu tenho... E a própria pessoa prolonga o sofrimento. Tudo isso a gente sabe que acontece, né? Eu achei uma carta de princípios estabelecidas no 5º Congresso Médico Espírita. Achei muito legal, ela fala de um monte de coisa, mas eu peguei só um pedacinho, né? Foi realizada na cidade de São Paulo, 5º Medinesp. E os médicos fizeram essa carta, né, a partir da bioética espírita. Então, o que eles falam? Olha que interessante. Eu achei muito legal. Ele fala assim, os médicos falam, espíritas falam, em relação à eutanásia, à distanásia e à morte natural, nós os manifestamos da seguinte maneira. Número 1, contrariamente a qualquer meio intencional que antecipe a morte natural do ser humano, seja pela eutanásia ativa ou passiva ou pelo suicídio
assistido. Em segundo lugar, eles se manifestam contrariamente à distanásia, por entendermos que trata-se de um prolongamento inútil da vida por uma obstinação terapêutica ou diagnóstica através de meios artificiais. Então fica lá, teve morte, mas fica lá no aparelho, não desliga, não, mas já morreu, não deixa aí. Ou então tem gente até que procura outros meios para deixar o corpo para quando houver cura daquela doença, aquele auê todo, né? Então eles falam que isso causa na pessoa, no espírito, uma morte agoniada, com muito sofrimento orgânico, psíquico e espiritual. E eles são favoráveis à ocorrência da morte natural, que se dá no tempo certo. Então você tem que respeitar a autonomia do paciente, as crenças, os medos, os desejos, as esperanças, né? E oferecendo a esse paciente, né, apoio médico, psicológico, religioso e familiar, que lhe possibilite morrer sem dor e viver com dignidade seus últimos instantes de vida terrena. Então eles dizem que eles, médicos espíritas, compreendem que o processo de morrer é uma fase importante, repleta de experiências enriquecedoras para o espírito, tanto e também para o médico, que aprende muito quando eles têm olhos voltados para a realidade da vida imortal. E colocam o que seria morrer, quer dizer, desencarnar com dignidade. Primeiro ponto é morrer sem dor, sem sofrimento e na hora certa. Então, se a pessoa está com dor, o médico tem que receitar os medicamentos para a dor, passar para ela não sofrer, né? E esperar. Segundo, morrer na presença de uma pessoa de estima, seja ela familiar ou um amigo. Não morrer sozinha. Terceiro, morrer onde queira morrer. Na sua família, por exemplo. A pessoa às vezes fala, não, eu quero ir para casa, eu quero morrer na minha casa. Eu não quero morrer no hospital. E tem uns que a família é terrível, ele fala, não me mande para casa não, eu quero ficar aqui. Então tem que ver onde ele quer e, se possível, né? E ele tem que ter um apoio psicológico ou religioso, né? Chamar o padre, o pastor, alguém da casa espírita. E se ele quiser falar com um psicólogo, com alguém, com um terapeuta, né? Quiser falar com a avó Cândida, por exemplo. E ele não deve ser abandonado, gente. E tem que participar tanto quanto possível das decisões e dos cuidados que são feitos com ele. Esses tempos atrás, né, a Mirella, que frequenta a nossa casa espírita, ela foi parar num lugar, eu não sei se chama UTI, sabe? Mas é um lugar onde as pessoas ficam em fase terminal, deve ser uma UTI terminal. E ela recebeu isso aí, ela me falou o seguinte, falou, ai meu Deus, tá todo lá, todo mundo tá morrendo, o que que eu faço? Falei, em primeiro lugar, está morrendo o corpo físico. Que tal se você tivesse uma atitude diferente? Ela falou, ninguém gosta, todo mundo entra, faz rapidinho, não olha nem para o paciente. Eu falei, olha, você tem que pensar o seguinte, se você estivesse naquela condição, do que você gostaria? Dali uns tempos, né? Eu falei para ele, olha, eu vejo o seguinte, eu, por exemplo, eu gostaria de uma musiquinha suave, né? Eu gostaria de um banhinho legal, né? Que depois do banho, alguém passasse um cremezinho cheiroso em mim, né? Até um desodorantinho, né? Porque quanto tempo eu tô lá naquela cama, né? Que nhaca é aquela? E aí um dia ele ligou lá de Curitiba e falou, ai, né? Nem te conto, eu comprei um monte de creminho da Natura e agora eu dou banho para as creminhas nas mãozinhas, converso, coloco música. As enfermeiras estão achando que eu sou doida. Eu falei, não, você não é doida, você é espírita. Essa é a diferença.
aquilo, a pessoa não é só corpo, tem algo, ela recebe nosso carinho, nosso cuidado. Só para terminar, eu quero falar uma última coisa: eutanásia de animais. Quando o animal fica doente, deve-se ou não se deve matar, sacrificar o animal. Trabalhei 16 anos numa instituição que era um abrigo de animais, mas era uma clínica veterinária em que a gente tratava de animais. Então eu vi de tudo ali. Eu não gosto de matar animal nenhum. Eu nunca mandei sacrificar um animal meu. Por quê? Porque tem maneiras de você controlar a dor do animal. Você dá um remédio para ele, você leva. A última gata que eu tinha, ela chamava Sorvete. E ela foi umas 5, 6 vezes pro veterinário. Ele vinha com o maior carinho, punha na caixinha, levava, fazia o tratamento, voltava e falava assim, ele me chama de tia. Eu falava, tia, daqui uns dias eu venho pegar de novo, porque esse tratamento, ele é paliativo. Receitou remédio, receitou uma alimentação separada, eu fazia o que ela gostava, conversava com ela, carregava, botava no solzinho da manhã. E ela foi aos poucos perdendo aquela energia vital. Ela já devia ter uns 14, 15 anos, né? E até que ela desencarnou. Quando ela foi desencarnar, ele trouxe na caixinha e ele me perguntou o seguinte: tia, você quer que eu leve ela lá para a clínica, eu ponho ela lá numa gaiolinha? Porque eu falei, porque ela vai morrer, né? Ele falou, vai, ela não tem muito tempo. Eu falei, não, ela vai morrer aqui na casa dela. Botei o cobertorzinho dela dentro de uma caixinha e ela ficou ali. Quando eu acordei no outro dia, ela tinha desencarnado. Então, gente, você só sacrifica se não tiver jeito, se for uma dor muito grande. Sabe por quê? Porque a dor do animal nos ensina a ser um pouquinho melhor. Eu trabalhei muitos anos, né? 16 anos que eu falei para vocês, né? E muitas vezes eu parava na frente das baias e via os animais que os donos deixavam ali num sofrimento muito grande. Então eu levava o meu pensamento aos mentores com os quais eu trabalho, que são especialmente dedicados aos animais. O pessoal que tem convívio comigo sabe que existe, né? Esse mentor que trabalha com os animais. E eu falava para ele, olha, você pode levar para que ela não sofra mais? Certa vez, né, eu nunca esqueço, foi uma menina, né, ela era muito querida, ela tinha um animal muito lindo, e o animal ficou muito doente, tratou, e aquele animal não... E um dia, e aquele animal sofrendo e tomando remédio, sendo cutucado, picado, não sei o que lá, e eu olhando aquilo, né, e um dia ela levou esse animal, era uma cadela, né, muito linda, mas já estava muito mal. Aí ela falou assim para mim, pôs na mesa, né, na mesa de inox, e o animal todo ligado lá no soro, né, e eu pensei nesse meu mentor, e eu olhei para ela e falei assim, ela era evangélica, eu falei para ela, fulana, era uma menina muito nova, muito bonita, eu falei, fulana, você deixa que eu faça uma oração, um Pai Nosso para o seu animal? Aí ela olhou para mim com aquela cara, ela falou, se você vai fazer um Pai Nosso, você pode, eu falei, olha, se você quiser fazer junto. E eu impus as mãos, né, e fiz um passe magnético naquele animal, um passe de desligamento, se pudesse, com o mentor ali do lado. Naquela noite o animal morreu e passou o sofrimento do animal. Então, gente, é o seguinte, a gente evita a eutanásia tudo que a gente puder. A Ivânia Prado, né, que tem um livro sobre animais, ela fala isso. Eu tive um animal que ele gostava tanto de mim, né, eu catei ele na rua e no dia 1º de ano eu escutei um miado. E tinha um gato lá pendurado lá numa árvore, lá na frente da minha casa é um sobrado. E aquele gato pendurado lá, e depois os cachorros embaixo, no dia seguinte, no dia 2, a vizinha me chamou e falou, ó, tem um gato lá, enfiado lá no portão de casa, você não quer dar uma olhada? Eu acho que ele vai morrer. Aí eu fui lá,
e peguei o gato. Era um gato preto e branco e o gato estava largado. Chamei o veterinário, veio o veterinário, né? Ele olhou e falou assim: não, Cirinê, ele está muito velho, a família abandonou ele, não consegue caçar, ele está morto de fome. Aí fez o tratamento, o gato, isso foi em janeiro, o gato melhorou. E esse gato, ele chorava quando eu saía de casa. O pessoal falava: nossa, ele está chorando, ele chorava, vi miar. E ele recebeu o nome de Zóio, porque ele tinha um zoinho vesgo. A minha empregada deu o nome de Zóio para ele. E o Zóio era Deus no céu e Cirinê na terra. Em setembro, outubro, ele ficou muito doente de novo e eu tratei, mas não teve jeito, ele estava muito velho. E ele se recusava a morrer. Quando eu chegava perto, ele levantava assim, ele queria ir. Aí um dia eu sentei e conversei com ele, sabe? Eu falei assim: olha, Zóio, assim não dá, você está muito mal, você está sofrendo, eu estou tratando. Zóio, você pode ir, que eu não vou embora. E conversei com ele como você conversa. E o Zóio desencarnou. Chico Xavier dizia, uma coisa muito linda, na minha opinião, sobre morte de animais. Ele dizia que o mundo espiritual deixa esses animais dentro da nossa casa para que eles não sofram até o desencarne. Então, quando os meus animais morrem, eles ficam um bom tempo dentro de casa. E o pessoal fala assim: não vou pegar o outro não, porque sofre muito. Pega o outro sim. Pego, sabe por quê? Porque a vida é assim, todos nós um dia vamos desencarnar, mas nós temos na doutrina espírita a verdade sobre desencarne, que o nosso espírito é imortal e que nós vamos estar do lado de lá, na hora certa, no momento certo. Isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vamos lá, gente? Vamos tomar o nosso passe? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz.
Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos. Então, gente, tomaram passe? Então, tudo bem, tá? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos tomar muito cuidado com o Covid, porque a coisa não é brincadeira. Usem máscara, álcool em gel, evitem reuniões, façam distanciamento social, tá? Daqui uns tempos a gente se reúne novamente. Abraço e beijo para todo mundo. Tchau, tchau.